Saudações, aspirantes e entusiastas! Eu sou o Alquimista Anônimo e vos convido solenemente a adentrar no meu laboratório, onde hoje discutiremos uma das mais emblemáticas imagens herméticas de todas, as Três Irmãs. Este emblema é conhecido no mundo alquímico como os Sete Reis do Hades, ou como as Três Irmãs. Este emblema faz parte da classe dos Pantáculos, termo grego que significa um símbolo que é capaz de resumir toda a ciência hermética em um sigilo só. Vamos ver se isso é realmente verdade? A primeira coisa que devemos considerar é a inscrição em latim. Vemos que está escrito assim: as coisas que estão acima são as que estão abaixo. O que o céu mostra, a terra frequentemente possui. Fogo, água e flutuação são dois opostos. Feliz é se você juntar isto, pois será o suficiente para saber. Portanto, a figura é declaradamente hermética, por possuir em si o maior axioma da Tábua de Esmeralda. Então, por consequência, ela é uma fórmula alquímica universal. Isto é uma fórmula de operação que envolve a união das polaridades opostas, alquimicamente chamadas de o Rei Vermelho e de Rainha Branca. Agora, devemos perceber que toda a figura é coroada pela quadratura dos magos. Isto é, nos cantos das imagens, vemos os símbolos arquetípicos dos quatro elementos dos antigos: fogo, terra, água, ar. Para os antigos sábios do passado, os quatro elementos representavam muito mais do que as quatro formas cruas que conhecemos no mundo da matéria. Para eles, os elementos eram princípios sutis ativos, que regiam tudo aquilo que existia no mundo criado, incluindo os seres humanos. Vemos que o primeiro quadrante é guardado pela figura da salamandra, que para os antigos alquimistas sempre foi um símbolo diretamente ligado ao fogo elemental, porque a salamandra é reconhecida como uma criatura que resiste ao fogo. A sua capacidade de persistir nas chamas significa que ela possui o poder sobre o elemento do fogo, que para os alquimistas era ligado diretamente com os desígnios da vontade humana e com os mistérios da alma imortal. Em seguida, vemos um castelo marcado por uma grande torre, simbolizando o princípio da terra. Assim como na carta do tarô a torre, aqui o castelo tem uma ideia em comum: o poder do homem sobre as demarcações da terra, dos limites, da herança, da capacidade de construir e delimitar. Este é o princípio do poder dos reis da terra, que é herdado através do sangue e que é representado por todos os tipos de coroas metálicas. Pois o metal sempre foi visto pelos alquimistas como os diferentes graus de perfeição do elemento terrestre. Para o elemento da água, vemos um navio em um oceano agitado por uma grande besta marinha. Esta representação é a mesma que os gregos possuíam de Poseidon, o rei dos mares. A inconstância, a fluidez, a calmaria e então a tempestade. Todas as nuances da mudança dos estados da água, da capacidade do abismo marítimo, tão profundo quanto as alturas celestiais, e que escondem tanto as feras aquáticas quanto as emoções humanas. Por último, vemos a cabeça de três anjos representados pelas próprias nuvens soprando os ventos celestiais do elemento ar. É curioso notar que os querubins de todos os anjos da literatura cristã são os mais ligados ao elemento ar e à força divina do próprio Criador. São os guardiões do Jardim do Éden, e a representação clássica do querubim o descreve possuindo uma cabeça quádrupla, de um homem, de um leão, de um boi e de uma águia, e que são, por si mesmos, símbolos perfeitos dos quatro elementos. Novamente a referência aos quatro elementos, que também está presente em outras culturas diferentes, como esta imagem da famosa figura indiana de Ardhanari, que também, assim como os querubins, representam o mistério do grande arcano. Outra imagem muito conhecida pelos aspirantes e que se relaciona diretamente com esta ideia é a figura do tarô O Mundo, que também é chamada pelo nome de A Perfeição, um trunfo que é o símbolo direto da compleição dos elementos unidos pela sua quintessência. E por consequência, também é um trunfo do tarô que representa a grande obra finalizada. Mais ao interior da figura, vemos então a união de dois arcos, que representava para os antigos a ideia do céu, do firmamento e do cosmos, como vemos em várias imagens egípcias e gregas. Dentro destes arcos, vemos a presença do Sol e da Lua e de mais 5 estrelas. Juntos eles fazem 7.
mostrando que o alquimista está fazendo referência aos 7 planetas dos antigos: o Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus, Júpiter, Marte e Saturno. Ambos os arcos possuem 5 estrelas cada, totalizando uma soma de 10 estrelas do firmamento. Agora, o 10 é um número especial para os magistas, pois é um símbolo da perfeição e de tudo aquilo que é completo por si mesmo. Aqui também é uma referência às 10 esferas, ou sefirotes, da árvore da vida. Um conceito muito profundamente estudado pelos alquimistas, mas ao qual era necessário grande discrição para não se cair nas acusações de bruxaria e heresia durante a Idade Média, um dos motivos que os levava sempre a codificarem seus ensinamentos. Sobre a superfície da Terra vemos as 3 irmãs, que seguram respectivamente os 3 princípios naturais. Aqui eles estão representados pelo elemento do fogo, pelo elemento da água e pela união de ambos, que seria então o Mercúrio filosofal, produto da união dos 2 princípios aparentemente opostos e que em literatura alquímica é chamado de o hermafrodita, ou Hebis. Estas 3 irmãs e estes 3 princípios receberam diversos nomes através das religiões. Para os alquimistas, eles foram sempre chamados de enxofre, sal e mercúrio. Agora, para os antigos gurus e yogis da Índia, eles eram chamados de as 3 gunas. Os antigos celtas e druidas reconheciam este mesmo princípio do ternário através do Triskele. Os antigos cabalistas hebreus também reconheceram estes 3 princípios, e através de suas 3 letras mães, os nomearam Aleph, Mem e Shin, e que no tarô são relacionados a 3 cartas: o louco, o enforcado e o muito enigmático o julgamento. Juntas, estas 3 cartas parecem nos querer contar uma história. Que verdade seja dita, é a história de todo Deus sacrificado. E é o destino de todo estudante dos mistérios. E eu não ouso explanar isto, mas convido todos vocês que me escutam a refletir sobre o tema. Na região central da ilustração, vemos 7 figuras sentadas. Estes são os 7 deuses em sua manifestação terrestre, isto é, são os 7 metais alquímicos. No centro vemos uma figura segurando uma harpa, instrumento clássico de Apolo, que é representado como o Sol. E por consequência também é o ouro, claramente indicando que o acharemos nas profundezas da Terra Escura. O outro nome pela qual esta imagem ficou conhecida é os 7 Reis do Hades. Para os antigos, o Hades é do submundo, o reino subterrâneo dos mortos e do mistério. A própria tábua de esmeralda nos impinge a tarefa de ascender para os céus e descender para os infernos, para assim tomar a força das coisas superiores e inferiores. Todos os aspirantes à magia e à alquimia devem imitá-los nesta busca pelo conhecimento. Hércules, na mitologia grega, precisou descer ao Hades para enfrentar Cérberus, o guardião do submundo, como parte de seus 12 trabalhos. Cérberus, como já vimos antes, é uma das representações do ternário em sua forma crua. Isto é, ele representa o enxofre, o mercúrio e o sal em sua forma animalesca, bestial, crua, ainda não refinada pelos desígnios da inteligência e da vontade humana. Ulisses, que foi um dos maiores heróis gregos de todos os tempos, maestralmente retratado na Odisseia de Homero, e que é leitura obrigatória para todos os estudantes de mistérios, também viaja para o submundo para encontrar Tiresias, este que é tido ali como um vidente, um profeta, e que revela para Ulisses fatos sem os quais ele jamais teria logrado êxito em sua jornada épica. Eu não vou te contar a história dele, porque você deve lê-la você mesmo, ou não aprenderá nada. Este tema da descida ao submundo é presente na maior parte das literaturas esotéricas e representa uma etapa obrigatória para todos os magistas. E ela se relaciona diretamente com o que chamamos em alquimia de nigredo. Como vemos na imagem, o símbolo de um poço jaz ali. Ora essa, o poço é um símbolo de uma abertura para as profundezas da terra, de onde extraímos água potável. Esta ideia de que a água potável existia nas profundezas das terras escuras sempre impressionou os alquimistas, que observavam este fato como um milagre da própria Mãe Terra, a primeira alquimista, a única capaz de tirar a água da pedra.
Para nós, a existência dos lençóis freáticos pode ser algo comum, mas pensemos como isto era visto há 600 ou 700 anos atrás. Este poço simbólico, vigiado pelos 7 reis metálicos, nos faz o convite máximo de todo mestre. Conhece-te a ti mesmo e conhecerá os deuses e o universo. Ele é a indicação direta daquilo que os alquimistas chamavam fórmula de vitriol. Visite o interior da terra e retificando achará a pedra oculta. Agora, se existe algo que nem o grandioso Paracelso e nem o sábio Nicolau Flamel conseguiram fazer e que você pode facilmente realizar aí mesmo na sua casa, é dar o like e a inscrição no canal. Ajuda muito e é de graça, galera! Agora, observemos atentamente as semelhanças desta ilustração com o Azote dos Filósofos de Basílio Valentim, datado do século XVI. Ambas as imagens estão cercadas com os arquétipos dos 4 elementos, percebem? As 3 irmãs tomam a forma do Sol, da Lua e do cubo salino. Os 7 reis do Hades se tornaram os 7 raios do Azote, cada um segurando um sigilo planetário, e por consequência, um sigilo metálico, e convidando a uma operação alquímica. No centro da imagem está o paciente e o cirurgião de toda a operação, o próprio ser humano. Todo o emblema é coroado então com a fórmula do vitriol, que é o convite alquímico formal para se descer das entranhas da Terra, e que é o nosso poço simbólico. Estas imagens são análogas e diretamente correspondentes. Os alquimistas escreveram diversos processos, gravaram diversas ilustrações e escreveram incontáveis livros, cada um com sua particularidade maravilhosa, sempre semelhantes, mas raramente iguais. É uma tolice se apegar às letras e perder todo o espírito daquilo que eles queriam nos dizer. Há um ditado que diz: sabedoria não é contar quantas gotas caem da chuva. A sabedoria é saber o porquê da água procurar a terra. Isto demonstra que todos eles estavam falando do mesmo segredo, do mesmo mistério, apenas através de linguagens diferentes. Estas 2 imagens são a prova disto. Este segredo incomunicável, que ambos os artífices aqui fazem referência, é o grande arcano da alta magia e a pedra filosofal dos antigos alquimistas. E a lição última que ambas as ilustrações parecem querer nos dizer, se me permitem a linguagem poética, é a seguinte: primeiro descobre os 4 elementos e o equilibra em seu próprio eixo. Então desvela a existência do princípio ativo e separa-o do princípio passivo. Então une-os ambos através de um sacramento matrimonial, na qual um príncipe hermafrodita se erguerá, que possui qualidades de ambos, mas não é nenhum dos dois. Descobre e entende as 7 influências metálico-planetárias, de modo que você possa encontrar a medicina capaz de curar a mácula que existe em suas raízes. E deste modo, a criança dos filósofos, nascida das entranhas da consciência putrefeita do homem morto, poderá nascer enfim para o novo mundo. E esta é a fórmula que sempre existiu e que sempre existirá. Amém. Isto é Alquimia Anônima, e eu agradeço a vocês.